Vamos voltar a Brasília agora, um dia importante hoje, hein? A data de 24 de fevereiro marca um momento histórico para a política no Brasil. Há exatos 92 anos, as mulheres conquistavam o direito de votar nas eleições. Vamos então voltar lá para a capital, porque a Janaína Camelo está conosco. Inclusive, a Justiça Eleitoral também completa 92 anos hoje, Janaína. Queria que você trouxesse então essas importantes informações aí, o voto da mulher no Brasil. Pois é, Marcelo, um dos que se manifestaram a respeito disso, né, dos 92 anos, tanto da criação da Justiça Eleitoral, como garantindo aí o voto às mulheres, foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Alexandre de Moraes. Na sessão da última quinta-feira, por exemplo, na sessão plenária do TSE, ele relembrou que neste sábado, então, se comemora aí, né, a criação da Justiça Eleitoral, que foi instituída por um decreto 92 anos atrás, o decreto criando o primeiro Código Eleitoral, né? Então, além de marcar a criação da Justiça Eleitoral, esse decreto também instituiu e garantiu o voto às mulheres. Então, as mulheres poderem votar e também serem votadas em todo o território nacional. Tanto que neste sábado, 24 de fevereiro, também se comemora aí o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. E aí, nessa sessão da quinta-feira passada, de anteontem, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, que o Código Eleitoral é um importantíssimo instrumento aí da justiça brasileira e que tem como missão a defesa da democracia. E que foi o Brasil, o pioneiro, que foi um dos 10 primeiros países a garantir o acesso do voto às mulheres. E aí, então, Moraes reforçando, acabando aí com a discriminação de gênero na Justiça Eleitoral. E ontem, sexta-feira, ele participando aí de uma sessão no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, uma sessão de posse do novo presidente do tribunal, né, o desembargador Silmar Fernandes, e também o seu vice, que é o desembargador José Antônio Mafré. Moraes novamente fez questão aí de relembrar essa data. A gente separou um trecho do que ele disse ontem do seu discurso. Vamos ouvir. A Justiça Eleitoral nasceu com a redemocratização. A Justiça Eleitoral nasceu no Brasil no exato momento em que também nasceu o voto das mulheres. É o fim dessa discriminação odiosa que não permitia as mulheres votarem. E durante esses 92 anos, a Justiça Eleitoral sempre atuou com coragem, competência, transparência, celeridade e independência. E sempre atuou dessa forma, buscando uma única coisa, uma única finalidade: a concretização e o fortalecimento da democracia. Não importa o candidato A, o candidato B, o candidato C, o que importa é que a cada 2 anos, desde a redemocratização, o Brasil tem eleições livres, eleições seguras, eleições transparentes, e a garantia que o eleitor e a eleitora tenham liberdade na hora de votar e a certeza que o voto que digitou na urna eletrônica é o voto que vai ser computado. E aí, Marcelo, esse Código Eleitoral, o primeiro, de 1932, ao criar a Justiça Eleitoral, ele trouxe vários dispositivos aí para combater as fraudes nas eleições, né? Como, por exemplo, aí estabeleceu a sobrecarta, que seria, então, um envelope oficial para inserção do voto, né, da cédula eleitoral, e também a criação do gabinete indevassável, que seria, então, a cabine de votação, né? Foram as principais medidas aí nesse código, no primeiro Código Eleitoral, a fim de assegurar o sigilo do voto, né? O documento trouxe ainda a regulação dos pleitos federais, estaduais e também municipais, e já previa, inclusive, a máquina de votar, que viria a ser, então, a urna eletrônica, que foi implementada só nos anos 90. E aí, em comemoração também a essa data, o site do Tribunal Superior Eleitoral está todo reestruturado, trazendo aí histórias sobre a Justiça Eleitoral, suas atribuições e também verbetes que são utilizados pelos juristas e magistrados na Justiça Eleitoral, e também traz um quiz aí para
para testar os conhecimentos do público, quem quiser acessar o site. Marcelo, é com você. Janaína Camelo, diretamente de Brasília. Daqui a pouco você retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Janaína. Rede Jovem Pan News. Onze e 3. Repita. 11h03. Muito bem, eu quero ouvir o Cristiano Vilela a respeito dessa entrada da Janaína Camelo, falando a respeito da democracia, 92 anos, o voto da mulher. Vilela, ainda temos um longo caminho aí para estabelecer, né, uma paridade. A gente observa no Congresso, seja a Câmara de São Paulo, Assembleia, Câmara Federal, o Senado, ainda uma desproporção muito grande, há questões ainda técnicas para garantir, né, um mínimo de a participação das mulheres, as cotas, né, nas chapas. Nós sabemos que muitas vezes as chapas são montadas só para dizer que tem mulher, mas não tem apoio, não tem empenho, evidentemente, nessas campanhas. Mas, de qualquer forma, é uma data importante, não apenas para as mulheres, mas para a própria política brasileira, né, Vilela? Sem sombra de dúvida, Matos. Esses 92 anos da Justiça Eleitoral, essa data que marca o direito ao voto da mulher, são datas que realmente são fundamentais porque eles demonstram o início de um processo de racionalização das eleições no Brasil. Até então, até os anos 30, nós vivíamos eleições fraudulentas, eleições comandadas por lideranças locais. A partir de então, você vê um processo de organização. Agora, é evidente que ainda tem muito a avançar, especialmente no que se relaciona à questão da participação política da mulher. Aumentou, vem aumentando nos últimos anos, mas a gente deseja que esse ritmo aumente ainda mais. O fato de termos ainda um certo caciquismo político em alguns setores da política, especialmente em alguns partidos políticos onde determinados grupos se eternizam 10, 20, 30 anos no poder, faz com que às vezes não sobre espaço, não se abra espaço para jovens, para mulheres, para outros segmentos. É importante, sim, que na evolução legislativa a gente consiga construir caminhos para democratizar cada vez mais o acesso daqueles segmentos que acabam tendo menos oportunidades de participar politicamente.